é muito importante que vocês captem exatamente o que eu vou mostrar para vocês, porque de fato, pessoal, eu vou mostrar, eu vou compartilhar, eu vou abrir para vocês a forma como eu trabalho, para que vocês saibam assim, ó, também consigo, também posso, dá para fazer. Beleza? Esse daqui é todas as ações que eu desempenho para fazer todo esse trabalho relacionado ao GRO e tributação de SST. Como vocês podem ver aqui tem todas as etapas, tá? Na verdade são 9, só que a primeira eu não conto, que é diagnóstico preliminar da tributação de SST. Mas eu não conto com isso daqui, tá? Porque isso daqui eu faço de forma gratuita para o cliente, diagnóstico preliminar, para entender o cenário dele e compreender o que eu preciso fazer. Aí eu faço o quê? Diagnóstico do enquadramento, apuração e recolhimento do JURAD. Essa é uma etapa que a gente precisa fazer. A primeira, diagnóstico da caracterização, declaração e recolhimento do FAI. Isso é um diagnóstico também que eu faço dos as devidas recomendações. Diagnóstico e recomendações para a gestão do FAP. Mapeamento de processos. Enquadramento de atividade preponderante. Acompanhamento da caracterização, declaração e recolhimento do FAI. Diagnóstico, contestação e recomendação para a gestão do FAP. Aqui tem as 7 e aí a 8ª é suporte ao cliente. Em todos esses elementos aqui. Então, todos esses pontos aqui, pessoal, são todos os elementos que eu executo na prática, que tem a ver com o GRO e com a tributação de SST. A gente tem que ser muito estratégico. Tá aqui, ó, diagnóstico preliminar da tributação de SST. Diagnóstico preliminar da tributação de SST. Aí vem um ponto assim. Pessoal, antes da gente prestar serviço, a gente tem que partir do pressuposto, o cliente ele não conhece a gente. Ou pode ser que ele conheça, mas ele não entende muito bem o nosso trabalho. E eu também não entendo que o cliente... Veja que eu não trabalho com uma receita pronta. Eu tenho que entender o que o cliente precisa para customizar meu serviço para ele. Como é que eu faço isso? Através do diagnóstico preliminar. Então eu faço o diagnóstico preliminar para entender qual é o problema que o cliente tem relacionado ao GILRAT, ao FAP e ao FAI. Pessoal, como o próprio nome diz, é preliminar. Esse é o cartão de visita para eu mostrar o problema para ele, mostrar onde é que está a ferida, colocar o dedo na ferida e falar, ó, teu problema está aqui. E ele pergunta, você consegue me ajudar? Sim, eu consigo te ajudar. Está aqui a proposta para executar esse serviço. Onde entra as 8 etapas aqui. Pessoal, dessas 8 etapas aqui, essa primeira ela é pontual. O que isso quer dizer? Esse é um trabalho que eu faço, diagnóstico, que é dos últimos 5 anos para trás, né? Os últimos 5 anos, por causa do período de prescrição da Receita Federal. Então, é um diagnóstico, por exemplo, se eu pegar um cliente hoje, eu vou fazer o diagnóstico 23, 22, 21, 20, 19. Ok? Um pedacinho de 18 também. Diagnóstico da caracterização, declaração e recolhimento do FAI, a mesma coisa, os últimos 5 anos. Diagnóstico e recomendações para a gestão do FAP, os últimos 5 anos. Mapeamento de processos. Eu fiz 3 diagnósticos, eu já entendi onde é que está o problema do cliente. Eu faço um mapeamento para dizer um diagrama do processo, como as atividades elas devem acontecer. Aí, depois entre as atividades de rotina, as atividades de gestão, por exemplo, enquadramento da atividade preponderante. Isso é uma atividade que ela precisa ser feita mensalmente, conforme estabelece a legislação. Acompanhamento da caracterização, declaração e recolhimento do FAI, uma atividade de acompanhamento, garantir que o LTCAT esteja atualizado, garantir que o evento 2240 esteja ok, do 1200 ok, o PPP esteja sendo emitido de forma adequada. Diagnóstico, contestação e recomendação para a gestão do FAP, isso aqui acontece uma vez por ano, quando o FAP ele é divulgado. Hoje eu vou falar mais sobre o FAP com vocês. Quando o FAP é divulgado, faz análise, diagnóstico, contesta se tiver divergência e elabora as recomendações. E aí, por fim, suporte. A gente precisa dar suporte. Suporte em tudo aquilo que de alguma forma influencia nisso daqui, pessoal. Que é o quê? Afastamentos previdenciários, atestados médicos, controle médico de saúde ocupacional, gestão de incidentes e acidentes de trabalho e gerenciamento de riscos ocupacionais. Resumo da ópera, todas essas ações aqui, de fato, a gente precisa fazer. Pessoal, o que eu fiz aqui agora? Eu fiz uma contextualização dessas... É 8 mais 1. Diagnóstico preliminar mais 8 etapas que a gente precisa fazer. Ok? Isso é o que a gente precisa entregar para o cliente. Aí vem a pergunta. Como que a gente consegue reduzir custo, acidente, doença, com 8 passos, com 8 etapas, 8 atividades, as 8 que eu mostrei para vocês. A gente começa no JURAT e termina no GRO. Eu começo pela tributação e termino no gerenciamento. Por que eu não começo no gerenciamento? Porque se eu começar no gerenciamento, eu vou ter que fazer as coisas para depois mostrar resultado. Por isso que eu começo pela tributação. Porque eu mostro o resultado e depois eu faço as ações acontecer. Para você aprender a trabalhar com o negócio. E até por isso que, como eu comentei com vocês, a gente abre a mentoria, a oportunidade para quem tem interesse, uma vez por ano, para entrar na mentoria.
E aí, de uma forma breve aqui, o que é a mentoria, né, pessoal? GRO e tributação de SST, para que você se torne um especialista de fato em SST Business. Visão, mentalidade, pessoal, aquilo que eu falei é carreira isso daqui. Por isso que quando abre as inscrições, tem ali alguns dias, a pessoa, o profissional que tem o interesse em de fato mudar a forma de atuar, vai ali, faz garante a sua vaga, participa da mentoria, né? E não tenha dúvidas que em questão ali, semanas ou meses, vai ter resultado. A gente tem depoimento, pessoal, de profissionais que depois da primeira aula, olha só, depois da primeira aula, já conseguiu ter o retorno do investimento dele na mentoria. Tem outro que tem uns que demorou um pouquinho mais, entendeu? Mas assim, o resultado que o profissional tem financeiramente na carreira dele em termos de reconhecimento é muito grande. Então é por isso que única e exclusivamente a abertura uma vez por ano, para que a gente consiga garantir que a gente vai ter entrega para o profissional.